Juízes 11. Amém, irmãos? Quem aqui já teve medo de fazer algo? Ou ninguém teve? Como diz o Negão cedo, quando a gente passa para trás desse púlpito aqui, dá um medinho, dá um frio na barriga. Mas, vamos lá. Todo mundo encontrou? Juízes 11. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos dessa eram grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a Jefité e saíam com ele. Passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel, e estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos de Gileade para trazer Jefité da terra de Tobi, e lhe disseram: vem ser o nosso chefe para que combatamos contra os amonitas. Jefité, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? Responderam-lhe os anciãos de Gileade: é por isso que tornamos a ti agora, para que venha conosco e combata contra os amonitas, e nos seja por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me fizeste voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor nos entregar diante de mim, então eu serei vosso chefe? Respondeu os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante ao Senhor em Mispa. Depois Jefité enviou mensageiros ao rei moabita, amonitas, para lhe dizerem: que há entre mim e ti, que viestes a mim guerrear contra a minha terra? Respondeu o rei dos amonitas aos mensageiros de Jefité: é porque Israel, quando subiu do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque e até o Jordão. Restitui-me, pois, agora essas terras em paz. Jefité, porém, tornou a enviar mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: assim diz Jefité: Israel não tomou a terra de Moabe nem a terra dos amonitas. Mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e depois chegou a Cádiz, dali enviou mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Então enviou o rei de Moabe, a qual também não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra de Edom, a terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra de Moabe, e acampou além do Arnon, porém não entrou no território de Moabe, pois Arnon era limite de Moabe. Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse: rogo-te que nos deixes passar pela tua terra, até o meu lugar. Sion, porém, não se fiou de Israel, para o deixar passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntando todo o seu povo, acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel entregou Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu e se apoderou de toda a terra dos amorreus, que habitavam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão.
Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E possuirias tu esse território? Não possuirias tu o território de Quemós, teu Deus, que desamparaste diante de ti? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor Deus nos desapossar diante de nós. Agora tu és melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ousou ele jamais contender com Israel, ou lhe mover guerra? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas, em Aroer, e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que não as recuperaste naquele tempo? Não fui eu que pequei contra ti. És tu, porém, que usas de injustiça para comigo, fazendo-me guerra. O Senhor é que é juiz, e julgue hoje entre os filhos de Israel e os amonitas. Contudo, o rei dos amonitas não deu ouvido à mensagem que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e de modo que ele passou por Gileade e Manassés, chegando à Mispa de Gileade, dali foi ao encontro dos amonitas. E Jefité fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, e quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor, e o oferecerei por holocausto. Assim Jefité foi ao encontro dos amonitas a combater contra eles, e o Senhor los entregou na mão. E Jefité feriu com grande mortandade desde Aroer até chegar em Minite, 20 cidades até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os amonitas pelos filhos de Israel. Quando Jefité chegou a Mispa, a sua casa, eis que sua filha saiu ao encontro com adufes e danças. Era ela filha única. Além dela não tinha outro filho nem filha. Logo que ele viu, rasgou suas vestes e disse: ai de mim, filha minha, muito me abateste. És tu a minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela, porém, respondeu ao pai: se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme o teu voto, pois o Senhor vingou os teus inimigos, os filhos de Amon. Até aqui, irmãos. Eu, estudando esse texto, ele veio muito forte ao meu coração com relação a maneiras que somos tratados. Esse texto mostra o desespero familiar com aquele irmão. Nos mostra também a crise emocional que Jefité viveu longe de seu pai, de seus irmãos, de sua terra. Que quando ele é expulso daquela casa, ele perde sua identidade, seu vínculo familiar. A única coisa que ele tinha ali com a família, aquilo é perdido. Porque a família é a base de tudo, principalmente naquela época. E ele sai e ajunta com outros homens, com pessoas que hoje a gente pode colocar assim, que ele seria um tipo de chefe de uma milícia. Fazia o que não era muito agradável ao Senhor. Não estava fazendo o que ele era acostumado a fazer. E isso vai nos mostrar também que em alguma fase de nossas vidas a gente passamos por isso. Todos nós, ou quase todos nós, algum tempo de nossa vida, passou por um momento de, vamos dizer, na escola, ou no trabalho, ou qualquer outro lugar, tipo de um bullying, alguma coisa parecida com isso. Jogado de lado, excluído. Talvez na escola, no trabalho, em vários lugares. Eu me lembro, até estava comentando com a Lúcia, com a minha esposa essa semana, há exatamente 32 anos atrás, quando estudávamos ali no Campos Elísio. Nós éramos muito inteligentes, tinha eu e mais uns dois que eram inteligentíssimos. A Celeste deve lembrar, a Rosarinha também, que foi minha professora. Então a nossa inteligência era elevada.
Hoje eu não sou tão inteligente mais. Já não tenho tanta inteligência como tinha naquela época. Já sou menos bagunceiro, né, dona Rosária? Mas ali naquele tempo, teve uma diretora ali, que eu não sei qual que foi a razão, se foi, não sei, se desprezo com a gente, pela família que a gente vinha, pelo nosso poder social, não sei. Sei que apareceu um médico aqui em Damonte, ele veio atender aqui na PAI, e ele era um médico psiquiatra, e essa diretora nos mandou para cá, para sermos avaliados pela nossa inteligência. Era muita inteligência para uma pessoa só. E aquele médico ficou um tanto, vamos dizer assim, bravo com aquela situação. Queria saber quem tinha mandado a gente ali. E quando a gente volta para a escola, durante um tempo, nós servimos de motivo de chacota ali naquele lugar. Que não era muito legal aquilo que a gente passava. Mas aí a inteligência aumentou. Aquilo fez com que a nossa inteligência aumentasse um pouco mais. Mas depois que saímos dali, fomos para o colégio, eu perdi os meus 2 companheiros que eram inteligentíssimos, a minha inteligência foi diminuindo. Aí eu comecei a ser tímido. A timidez tomou conta de mim. Hoje, para mim, estar aqui é uma grande vitória. Para estar na frente dessa igreja, falando com os irmãos, trazendo essa palavra hoje. Porque eu não sei se foi trauma, alguma coisa assim, sei que eu não me relacionava bem com as pessoas mais. Eu tinha medo. Para mim sair num restaurante, por exemplo, eu tinha dificuldade em comer perto de pessoas. E a gente vai guardando esse tipo de coisa, o tratamento que as pessoas fazem com a gente, às vezes a gente acha que não faz diferença, mas acaba que a gente vai deixando aquilo crescer. E não é diferente na vida desse Jefté. Ele era filho de outra mulher, filho de uma prostituta, que a Bíblia é bem clara quanto a isso. Está no versículo 1. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. E ele viveu uma tremenda crise nesse tempo. Abandonaram, seus irmãos o jogam fora. Por conta de ser filho de outra mulher, por conta de ter que dividir alguns bens aqui que eles vão falar logo abaixo. Mas o importante é a gente não deixar isso crescer na gente. O importante é a gente virar a página e seguir. Foi o que ele fez. E outra coisa que eu coloquei é que Deus escolhe o rejeitado para ser juiz. Jefté de rejeitado passa a ser juiz de Gileade. Deus escolhe o que não é nada para ser algo. Versículo 1, 2 e 3 vai nos ensinar. Eu aprendi aqui nesses 3 versículos. Como que jogamos pessoas fora? Pessoas importantes, tanto para nós como para Deus. E muito mais para Deus, porque Deus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E a gente não pensa nisso. A gente descarta pessoas. Às vezes da nossa casa, o que vive debaixo do nosso teto é jogado fora. Nós jogamos ele fora sem piedade nenhuma. Nós deixamos ele de lado. Nós não participamos da vida daquelas pessoas. Tanto em casa, como na rua, como na igreja. Nosso amigo, nosso irmão de igreja. Tudo isso por falta de amor. Eu vejo que é só falta de amor. Às vezes a gente joga fora pela forma que a pessoa vive, pela forma que a pessoa se veste, pela forma que a pessoa anda. Às vezes a gente olha na pessoa tão andada, até a sombra da pessoa a gente acha feio. E a gente não quer fazer parte da vida daquela pessoa. Porque a gente se acha melhor. A gente se coloca melhor do que o nosso irmão.
Às vezes por conta do trabalho, a gente olha e fala, o trabalho dele não é tão importante, não merece minha amizade, deixei para lá. Tem nada de importante na vida desse menino. Ou pela questão social. Às vezes a pessoa tem grana, muitos colam nele. Todo mundo rasga seda para essas pessoas. A gente vê muito isso. Não é o caso aqui, graças a Deus. Mas a gente vê isso acontecer lá na rua. Ou porque é pobre. Fala, ele é pobrezinho, tadinho, deixa para lá. Preciso dele não. Precisamos ser mais parecidos com Cristo. Nós precisamos amar mais, dedicar mais, preocupar mais com as pessoas. Porque Cristo, quando veio, Cristo não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós temos que ser igual a ele, ser servo, servir, amar mais. Amém, irmãos? Amar é muito bom, né? Ser amado, melhor ainda. Essas pessoas que não são amadas, quando ganham um abraço, fica super feliz. Tem gente que tem dom de abraço, tipo Paulino tem dom de abraçar. Às vezes a gente está para baixo, chega na igreja, ela dá um abraço na gente, a gente se sente renovado. É, tia Paulino? E na vida do Gileade aqui, eles jogam do Jefité, esse povo aqui, esses gileaditas aqui, os irmãos deles aqui, os joga fora por conta dele ser filho de uma prostituta e também, o que eu vejo aqui, por não querer dividir o seu dinheirinho. Não terá herança em nossa casa. Tudo bem, vou embora. Vou embora. Fiquem. Jefité sai e deixa seus irmãos. Mas antes de seus irmãos jogar ele fora, eles já tinham jogado o mais importante fora, que era Deus. Que no capítulo 10, no versículo 13, a Bíblia fala, nos ensina isso, ela nos mostra isso. 12, Juízes 10, 12 e 13. Os sidônios, os amalequitas e os amonitas vos oprimiram, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu de suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Então eles já estavam acostumados a abandonar, a jogar pessoas fora. Se jogaram Deus fora, que dirá a gente? E esse tempo aqui era um tempo que o juiz estava sem líder, eles viviam uma época desenfreada. Cada um fazia o que dava na telha, vamos dizer assim. Cada um fazia o que bem achava certo. Servia a Deus, servia demônio, servia a Deus, servia demônio, e assim ia levando a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos que vamos. E com isso vem a conta, vem os massacres que eles passaram aqui. Versículo 4, esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção. Como jogamos pessoas fora? E por que jogamos fora? Por nada. Por falta de amor. Segunda coisa que a Bíblia me mostrou nesses versículos, está de 4 a 8. Deus cria situações em nossas vidas para moldar o nosso caráter. Para nos colocar em nosso devido lugar. Eles jogaram o menino fora e sabiam que ele era o chefe deles, que ele era o líder, que eles venciam aquela guerra porque tinha esse cara que liderava. Então Deus cria uma situação para que os irmãos vão até ele e reconciliem. Os irmãos de Jefité tiveram que reconhecer que só venceria aquela guerra se ele estivesse à frente, se Jefité estivesse liderando.
Eles precisavam daquele jovem, ou velho, não sei que idade ele tinha. Mas uma coisa eu sei, que eles precisavam de Jefité. Eles precisavam daqueles que ele tinha jogado fora, que eles julgavam nada, que eles julgavam ser o filho da prostituta. Esse era o que ia fazer diferença na vida deles. Eles tiveram que se humilhar perante a seu irmão. Eles tiveram que voltar atrás no que fizeram. A forma que Deus trata com a gente não é diferente. Deus coloca, às vezes, nos coloca em posição muito esquisita, às vezes, para a gente. Ter que pedir perdão por coisas que a gente nem fez, que não é o caso aqui, aqui eles fizeram. Mas Deus trata dessa forma com a gente também. Temos que nos humilharmos diante de pessoas, de situações difíceis para nós. Porque se for por nós mesmos, sem Deus, nós não vamos conseguir fazer. É pessoas que magoam a gente, é no trabalho, várias coisas que acontecem no dia a dia. Ou a gente provoca, nos leva a pessoa a nos fazer algo que não é muito agradável. A gente tem que pedir perdão. 1 Samuel 2:8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer-se assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e se assentou sobre ela o mundo. Interessante que Deus faz com Jefité igual fez com José. José de prisioneiro a governador do Egito. Jefité de filho de prostituta a juiz de Gileade. É interessante. Não é dessa forma que nós vemos as coisas. Não é nessa regra que a gente julga, mas Deus julga diferente de nós. Versículo 9, 10, 11 é a terceira coisa que Deus veio falar ao meu coração. Jefité, filho de prostituta, filho da prostituta, o bastardo, ele é chefe dos gileaditas e juiz em Gileade. Às vezes não damos nada pelas pessoas, julgamos elas não ser nada e nada mesmo, que não são capazes, julgamos inferior a nós, menosprezamos as pessoas e o chamado de Deus na vida delas, porque para cada um aqui Deus tem um chamado. Deus te colocou aqui porque Ele tem um chamado. Eu não sei qual é, mas se perguntarmos para Ele, Ele vai nos dizer. E às vezes fazemos isso. Jogamos as pessoas fora e menosprezamos aquilo que Deus colocou na mão delas. Até mesmo o nosso próprio chamado a gente faz isso. Deus nos chama, nos capacita e nós jogamos ele fora. Deus coloca Jefité por cabeça e não por cauda. Deuteronômio 28 diz isso. Que foi chamado para ser cabeça e não cauda, se obedecer os mandamentos. Acho que eu tenho até marcado na Bíblia aqui já. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará por cima e não por baixo, se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir, e não te desviando de nenhuma palavra que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses para servir. É o que eles faziam aqui. Servia a demônios, servia a outros deuses, se prostrava diante de coisas estranhas. E essa promessa
Essa palavra, Deuteronômio 28, nós somos alvos da mesma. Deus tem isso para a gente também. Basta obedecermos. Amém? Tá grande aqui, né? Quarto ponto que eu vejo, de 12 a 28. Procedimento de Jefté. O cuidado que ele teve em saber por que os amonitas estavam guerreando contra a sua terra. Isso é liderança. Líder. Ele não entra na guerra sem ao menos saber o que está acontecendo. Primeiro ele vai, pergunta por quê, ele quer saber o porquê, para depois ele começar a trabalhar. Aí na verdade, ele já começa a trabalhar, ele já começa a liderar. Isso mostra que ele era verdadeiramente líder. Ele tinha suas artimanhas. E às vezes estamos passando por alguma coisa em nossas vidas que não sabemos nem por que estamos passando. E não nos preocupamos em perguntar qual é o motivo, qual é a razão, se é tratamento de Deus, ou se não é tratamento de Deus, ou se é loucura da nossa cabeça, ou meninice da nossa parte. Porque muitas vezes a gente cava o próprio buraco e entra, não precisa de ninguém jogar a terra, a gente mesmo puxa a terra para cima da gente. Ele tem o cuidado em saber por que está sendo guerreado e tem o cuidado de informar aqueles amonitas que Deus os tinha dado aquela terra. Talvez ele já até sabia, mas ele faz questão de mostrar para eles mais uma vez que era Deus quem tinha dado. O interessante é que a Apocalipse fala, né? Porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, se Deus tinha dado a terra, não tem amonita nenhum que vai tomar, porque já era deles. Deus já tinha dado a eles. Isso nos ensina o zelo que temos que ter com as coisas de Deus, com o que Deus coloca em nossas mãos para fazermos. Aqui na igreja tem várias pessoas que fazem várias coisas. Tem vários ministérios aqui, desde vir aqui em cima pregar, até ir lavar o banheiro. Isso é tudo útil. Se a gente está no banco limpo, na igreja limpo, é porque alguém limpou. Se a gente vai no banheiro, é porque alguém passou por lá. Ele não limpou sozinho. Então a gente não dá crédito para, vamos dizer assim, que não é serviços pequenos. Isso não tem nada de pequeno. Isso é muito importante no reino. É muito importante, muito bom para a gente chegar aqui, tá a igreja limpa, os bancos limpinhos, tudo organizado. Imagina se ficasse uma sujeira só, que feiura. E tudo isso faz parte da obra de Deus. Porque e tem várias coisas para a gente fazer. Às vezes a gente fala, não sei fazer nada, não posso fazer nada. Alguma coisa a gente sabe fazer. É impossível a gente viver para Cristo, servir a Cristo, vir na igreja e não saber uma palavrinha da Bíblia. Às vezes a pessoa precisa de um versículozinho, uma palavra pequena, não é nada demais, nada mirabolante. E a gente diz que não tem nada para oferecer. Que isso? Isso não é evangelho. Isso não é servir a Deus. Pelo menos eu vejo assim. Isso não é servir a Deus. Nós temos que estar atentos, temos que ser zelosos para com as coisas de Deus. E principalmente com o nosso chamado. Nós temos que dar testemunho, nós temos que honrar o que Deus coloca em nossas mãos. Amém, irmãos? Em último lugar, de 29 a 36, o voto e a vitória de Jefté. Para sermos vitoriosos, temos que obedecer a Deus. E esse texto nos mostra que apesar deles andar fora da vontade de Deus, quando ele ia para a presença de Deus,
ele obedecia, porque Deus era com ele. E os seus irmãos que havia jogado fora sabiam disso. E parece simples quando a gente fala. Para sermos vitoriosos, precisamos obedecer a Deus. Só isso. O só parece fácil. Mas ao mesmo tempo que é fácil, ele torna difícil. Dependendo do jeito que a gente leva a vida. Ou a gente quer tomar conta da vida da gente. A gente se entrega para Jesus, quer que Ele comande a vida da gente, mas a gente não abre o coração para que Ele faça a transformação que Ele quer fazer. A gente não deixa Ele nos encher. A gente quer ficar cheio da gente mesmo, cheio dos nossos querer. E de vez em quando a gente faz uma coisinha, acha que já fez o tudo, que tudo é esse. Temos que fazer a vontade de Deus e estarmos firmes no propósito que Ele nos confiou. Que Ele nos confiou e nos confia. E principalmente, para quem não sabe, descobrir o propósito. Tem muitos que já descobriu, tem muitos que não descobriu ainda. E uma coisa que eu vejo é que às vezes a gente fica querendo saber o começo, o meio e o fim. Ele nunca vai falar o fim para a gente. Porque às vezes a gente quer pular a fase do meio. A gente quer saber o começo e o fim. O meio a gente quer sair fora dele. Isso não vai acontecer. Porque senão a parte do meio você vai pular, você vai ficar no começo e vai esperar o fim. E na minha vida, eu tenho descoberto o meu chamado dia após dia. Depois que passa um tempo, que eu olho para trás, aí eu vejo o que Deus fez. Deus fez isso, isso, isso e isso. Que se não fosse Ele, não teria acontecido. Igual hoje eu estar aqui. Eu sei que estou porque Deus me colocou aqui. Ah, não prega bem, não fala bem. Não tem problema. Foi Deus que colocou. E daí? O que vamos fazer? Aí tem uma palavra que muitos gostam de usar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem muitos que usam essa palavra. Mas vamos lá. Descobrir o propósito que Deus tem para você. Pergunte para Deus. Faça essa pergunta. Que Ele vai responder com certeza. Ele vai te responder. Existem muitas maneiras da gente servir a Deus. Muitas maneiras. Não tem uma maneira melhor que a outra. Ah, o trabalho do José é melhor do que o da Marilza. Ser presbítero é melhor que ser cantar louvor. Ser presbítero é melhor do que ser ministro de louvor. Não existe isso. Existe a vontade de servir, em fazer o que Deus te coloca para fazer. Jefité foi chamado para liderar e liderou com muita garra. O texto nos mostra isso. E nós, como estamos com o nosso chamado? Como eu estou com o meu chamado? Como você está com o seu chamado? Como é que temos desenvolvido esse chamado em nossas vidas? O que é que você tem feito com o seu chamado? É interessante a pergunta, porque às vezes nós não fazemos nada. Já descobrimos o chamado e continuamos na mesma. Eu já falei aqui algumas vezes, durante um tempo, já tem quase 20 anos que eu participo dessa igreja. Durante muito tempo, eu só queria ficar sentado no banco, ouvindo o pastor Manuel pregar. Era isso que eu queria. Eu falava para Deus, falava, Senhor, eu só quero ir na igreja, assistir o pastor e voltar para casa. Nem na quinta eu não quero ir, só no domingo tá bom. Tá ótimo. E como é que Deus trabalha? Se não nos dispusermos, se não aceitarmos o nosso chamado.
temos que estar atentos a isso. Amém? No versículo 29, a Bíblia nos mostra que o Espírito do Senhor estava sobre Jefité. Já era com ele, porque ele já tinha guerreado outras vezes e tinha vencido. E Jefité achou que tinha que fazer algo mais para garantir a sua vitória. Era comum naquele tempo fazer voto antes de batalha. E era comum fazer voto, e principalmente esse voto que ele fez em sacrificar humanos. Naquela época era comum fazer isso. Só que esses sacrifícios eram feitos a deuses pagãos. Eram sacrificados a demônios. E Deus havia proibido essa prática. Está em Levítico 18. Levítico 18 diz isso. Levítico 18, 21. Perdi aqui. Deixa eu ver se aqui tem. Não oferecerás a Moleque nenhum de teus filhos, fazendo passar pelo fogo, nem profanarás o nome do teu Deus, que eu sou o Senhor. Então aquela prática tinha sido proibida. E apesar da visão de Jefité estar incorreta contra as expectativas de Deus, por conta de afastamento, o afastamento que eles tiveram de Deus, e quando a gente faz isso também, a gente tem ideias equivocadas de Deus. Por conta disso ele faz aquele voto. Mas ele demonstrou um profundo compromisso com Deus depois que ele fez aquele voto. Que ele cumpriu o voto que ele fez. Apesar de ter sido proibido aquela prática. Mas ele mostra o profundo compromisso que ele tinha com Deus. Em cumprir o que prometeram. A própria Bíblia já nos diz isso. Se não somos capazes de cumprir um voto, melhor que não faça. Ele fez e cumpriu. Última coisa, irmãos. Precisamos ter uma visão acertada de Deus. Para isso nós precisamos estar nos pés de Jesus. Buscando, orando, servindo. Porque se afastarmos dele vai acontecer igualzinho aconteceu com Jefité. Precisamos ter uma visão acertada. Melhor servi-lo com as tarefas que ele nos dá. Servirmos com excelência. Fazermos com vontade. E principalmente sermos mais parecidos com Cristo. Amém? Este algo mais que Jefité achava que tinha que fazer para ser vencedor naquela guerra, Deus já fez por nós. Para nós esse algo a mais é Cristo que morreu por nós. Se entregou em oferta pelos nossos pecados. Amém? Esse algo a mais que achamos que necessitamos, hoje nós temos livre acesso a esse algo a mais, que é Cristo. Naquele tempo eles não tinham Cristo ainda. Eles tinham que oferecer boi, bode, cabrito, pomba, sei lá mais o que eles tinham que oferecer lá, o que eles tinham de posse. Hoje a gente não precisa de nada disso. A gente só precisa correr para os pés de Jesus e clamar. Amém? Que Deus abençoe a todos e espero que essa palavra venha falar no coração dos irmãos, igual falou no meu. E antes de encerrarmos, eu queria chamar o Ju aqui à frente, é o Francisco, que passou na faculdade, vai embora, e a Edmara, vem orar para o Ju. Lúcio e Francisco, vem à frente também, orar para os pais, que o filho vai embora. A igreja está feliz com a vitória do Ju, a escola também, nós como famílias e os pais.
nem se falam. Menino precioso para o Senhor. Amém. Senhor, eu te louvo pela vida do Francisco, Senhor Deus, pela bênção que ele é, Senhor Deus, no nosso meio, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por toda a sabedoria que o Senhor tem dado a ele, Senhor Deus, por toda a vitória, Senhor Deus, que o Senhor tem dado a ele, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, porque eu vejo a tua boa mão sobre a vida dele, sobre a vida dos pais dele. Senhor, que o Senhor possa preparar, Senhor Deus, cada caminho, Senhor Deus, que está à frente, Senhor Deus, cada estudo dele, Senhor Deus, mas que ele possa, Senhor Deus, estar inteiramente na tua presença todos os dias, Pai. Não deixa, Senhor, ele se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor Deus, mas saber, Senhor Deus, entender e reconhecer que toda sabedoria vem de ti, Senhor Deus. Cuida do teu servo, cuida dos seus pais, Senhor Deus, abençoa o coração deles, fortalece eles. Eu sei como mãe que não é fácil, Pai, mas eu sei que em nome de Jesus, a tua boa mão sempre estará com ele, Senhor Deus. Que o Senhor possa cuidar dele em cada caminho. Eu o entrego no teu altar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Francisco passou em primeiro lugar na USP, gente. Tonico vai dar uns avisos? Amém, amados? São poucos avisos, tá? Pode ficar tranquilo, só 10. Mentira. Os nossos irmãos Antônio, Carlos e Lília vão começar já com os ensaios para a cantata de Páscoa, agora no próximo começo do mês de fevereiro. E convida quem quiser participar da cantata para vir aqui procurá-los para poder fazer parte, ou cantando, ou atuando, ou dançando, ou ajudando no cenário, no que você quiser fazer, você vai ser bem-vindo, tá? Então, fique bem à vontade, viu? Nos procure e faça parte dessa grande ferramenta que Deus tem usado aqui na nossa igreja para evangelizar, para falar de Jesus. Amém? O próximo é o nosso acampamento de carnaval, irmãos. Nosso acampamento não é para jovens, não é para só crianças, é para famílias. Então, vem participar do nosso acampamento. Já estão acabando as vagas, né? Pelo que eu estou sabendo. Tem poucas vagas. Então, não deixe para a última hora. Faça a sua inscrição ainda. Acho que ainda dá para fazer um descontinho ainda, Nelson. Para dividir. Dá para parcelar. Descontinho já foi, não dá mais. No dia 3 de fevereiro, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral aqui, que é no próximo domingo. Então você vem aqui para poder participar da nossa Assembleia Geral. Nós estamos também com a promoção de bancos aqui da igreja. Quem quiser adquirir, você lembra daqueles bancos que você sentava aqui? Agora você está sentando nesse, nem é esse aí não, é o outro. Se você quiser adquirir um banco daquele para você botar na sua varanda, botar na sua sala, botar na sua cozinha, ou doar o banco para alguém, a igreja está fazendo uma promoção de bancos. O banco, o Ronan falou que para fazer um banco daquele novo, ficaria mais ou menos em R$1.200, R$1.100. Ele falou que mais ou menos isso, para fazer um banco novo. E nós estamos vendendo os bancos por R$350 cada. É jatobá, gente. Para pegar aquilo, você precisa de 2 homens. É pesado, é madeira maciça. Viu? Então nós estamos aqui na promoção dos bancos. Quem quiser adquirir um banco, vem aqui, o Conrado vai estar aqui durante a semana e vai ser uma benção. Então, e para encerrar agora, eu queria convidar os diretores da escola, os professores da escola, da nossa escola Centro Cultural, aliás, todos os professores que estão presentes aqui, porque na próxima semana algumas escolas já estão começando com o ano letivo e a gente quer orar por vocês. Amém? Então quem faz parte, por favor, levante. Você faz parte do conselho da escola, você que é professor, que é professora, tá? Não só do Centro Cultural, mas também aqui do nosso município. Vem aqui para frente, por favor. Nós vamos estar orando por vocês, em nome de Jesus. Vou chamar
o nosso irmão Marcelo, presbítero Marcelo, para vir aqui orar. Vamos ficar de pé, amados.